Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/Destaques Rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta comigo a jornalista Mariana Sirena para falarmos sobre arte urbana e grafite na cidade de Porto Alegre, que hoje, dia 26, completa 249 anos. O jornalista André Grassi traz ainda os destaques da agenda de aniversário da cidade. Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos à capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre City. Oi Liz, oi colegas e ouvintes, aqui Mariana Sirena. Pelo segundo ano consecutivo, nós comemoramos o aniversário de Porto Alegre numa situação de pandemia, convivendo com a necessidade de distanciamento social. Isso acaba nos afastando, em uma certa medida, das ruas, espaço de coexistência, de interação e também de criação artística. Nada melhor para esse 26 de março do que lembrar um pouco desses espaços compartilhados de Porto Alegre e de como a expressão artística transforma as ruas da nossa cidade em lugares não só de passagem, mas de estímulos, reflexões e experiências. Pois é, Mari, enquanto não é seguro ocupar as ruas coletivamente, vamos lembrar das mensagens dos muros. Porto Alegre é casa de muitos artistas que, de certa forma, fazem as paredes da cidade falarem com letras e imagens. Essas falas estão em grandes murais, pequenos adesivos, lambe-lambes, grafites, pichações, em uma infinidade de intervenções artísticas. Para colocar uma peça nesse quebra-cabeça da paisagem urbana, cada artista lança um olhar pessoal e muito atento em direção à própria cidade. Um dos artistas que trazem essa atenção no olhar é o JP Pax, que tem uma trajetória de destaque no grafite. Nós conversamos com ele, que nos contou que aprendeu a ler quando criança, olhando para as placas pelas ruas. Depois, com o passar do tempo, foi percebendo intervenções pelos muros da Cidade Baixa por onde passava e começou a pintar. O JP, que hoje faz parte do coletivo Pax Art, vê sua atuação no grafite como uma forma de se comunicar e foi ouvindo as pessoas da cidade que ele foi se moldando como artista. Com o grafite, eu percebi que eu tinha um acesso a um público muito abrangente, porque como a gente pinta na rua, a gente tinha elogios, tinha críticas em tempo real, sabe? E eu acho que isso é importante para o artista, ele entender que trabalhar com arte também é uma forma de comunicar, uma forma de mandar mensagem. E com o grafite eu tive isso, então eu consegui me expressar e mandar minha mensagem logo no início da minha carreira. Então eu já estava sendo, eu já estava me expondo e procurando conectar com outras pessoas. E eu aprendi muito com os amigos e com o pessoal do grafite para a gente entender o entorno do bairro, da parede que a gente está pintando. E isso fez com que eu pensasse e tomasse até cuidado, né, no que eu iria fazer, né, no que eu iria falar, no que eu iria expressar. Com a arte urbana, a gente não tem como segmentar, né, essa mensagem. Então a gente pode atingir uma criança, um adolescente, pode atingir uma senhora de idade, um morador, né, de rua, em situação de rua. E aí foi que eu aprendi a saber o que comunicar. Foi o que me fez me apaixonar pela arte, assim, né, principalmente na questão de arte pública, né. Um passaporte para conhecer gente. Essa é uma das formas que JP usa para se referir ao grafite. Esse passaporte se dirige tanto aos moradores do entorno dos murais que fez, quanto a pessoas de outros países, já que a arte o levou também para fora do Brasil. A revolução ficou marcada aqui de novo.
Mas aqui em Porto Alegre tem um lugar que o JP considera muito especial e pelo qual provavelmente os ouvintes já passaram. Um lugar cheio de memórias afetivas. Antes de eu começar a pintar, eu ia para o centro da cidade com a minha mãe e quando eu voltava para casa com ela, eu passava no Muro da Mauá. E eu sempre olhava aquele muro com desenhos, com artes e achava bacana. E meu sonho era pintar naquele espaço ali. E aí eu comecei a observar que aquele muro, alguns trabalhos mudavam, outros eles preservavam. Isso começou a me instigar, até que um dia a primeira loja de grafite aqui de Porto Alegre conseguiu ali um projeto onde a gente poderia pintar o Muro da Mauá, ganhando as tintas, todo o suporte ali de comida, de transporte, todo um registro também. E aí eu finalmente pintei o Muro da Mauá e deixei meu trabalho lá e ficou durante anos lá. E isso foi muito legal, porque é quase que uma realização de um sonho mesmo, de criança. JP fará parte da direção da próxima Bienal do Mercosul, prevista para acontecer presencialmente em 2022. Ele será o diretor de intervenções urbanas do evento e adiantou que a ideia da edição é agregar o máximo possível a diversidade da cena cultural da cidade. Eu gosto muito de saber que vou ter liberdade para poder agregar pessoas dentro da minha área, que é a arte urbana. E que até então eu não tinha visto em bienais, assim. Poucos artistas desse meio acabam conseguindo chegar nesse meio mais acadêmico, nesse meio mais formal de arte, né? Então, o que eu posso dizer é que vai ser uma Bienal bem diferente, uma Bienal agregadora, no sentido de chamar novos artistas também. Pelo que o curador Marcelo Dantas falou, ele não vai somente prestar atenção no currículo, na história do artista, e sim no que os artistas estão fazendo. Então isso é interessante, porque vai abrir espaço para novos artistas emergentes, e também vai ter uma chamada aberta para projetos que queiram participar. E isso é uma novidade na Bienal. E eu acho que é justamente aí que a gente consegue agregar mais pessoas. Então, qualquer um vai poder se inscrever com seu projeto e vai passar por uma seleção. Além de se preparar para a Bienal, JP tem investido nesse período de pandemia na criação de conteúdos para as redes sociais. Em vídeos curtos, ele dá dicas para artistas e mostra um pouco da produção autoral. Para acompanhar, acesse os perfis @jp.pax pelos links que estão na descrição desse episódio. Rapnacional.com, os verdadeiros estão aqui. Porto Alegre RS. Outra artista que tem deixado uma marca pelas ruas é Tainá Mocha, uma alvoradense que cresceu em Porto Alegre e aqui se envolveu com várias formas de expressão urbana. Além de atuar na cena do grafite desde 2014, ela é tatuadora. O grafite da Mocha carrega não só a voz dela, mas também a luta pela expressão das mulheres e da periferia, como ela nos conta. O grafite foi mais uma forma de expressar o que eu precisava botar no mundo, né? Tanto de uma maneira política, quanto de uma maneira social, né? Por ser de periferia, eu me criei na Restinga, então é aquela coisa, a rua grita e a gente quer botar pra fora, né? Então a arte urbana, ela veio pra mim muito nesse intuito de a resistência das minas, conquistar espaço, ter voz ativa, conquistar um respeito também, porque é tudo conforme a gente vai, né, botando a cara, a gente também precisa demonstrar o nosso conteúdo de por que a gente tá aqui, qual é a nossa busca, né? A questão de gênero atravessa as formas de estar na cidade. Na arte urbana, isso não é diferente. Mocha acredita que ainda há muito a se conquistar para que as artistas, especialmente as que estão começando, tenham seus espaços reconhecidos em Porto Alegre. E ela tem feito a parte dela para mudar esse cenário. Comecei a ver que se eles não me dão espaço, então eu vou conquistar o meu próprio espaço. E comecei, então, a introduzir projetos de forma autônoma, de forma aberta, sem nenhum investimento financeiro para conseguir movimentar a cena de mulheres em Porto Alegre, desenvolvendo isso, seja
organizando eventos tanto de grafite quanto de tatu também, de incentivo a mulheres para conquistar a sua renda autônoma, para conquistar o seu espaço no mercado da arte, seja na arte de arte gráfica, arte urbana, tatuagem, enfim. Ainda há muito a presença do patriarcado. A gente se desconstrói pouco a pouco, mas é isso, tipo, são conquistas, a gente vai vendo que vai superando certas coisas, mas não é muito fácil não, até hoje, tipo, tem fulaninho que sabe que tu desenvolve um trabalho legal, mas não te convida pra estar junto somando. Com o distanciamento social, Moxa também tem encontrado no ambiente digital um espaço propício para passar sua mensagem. E pela internet, também tem feito parcerias para valorizar projetos da comunidade. A nossa arte, ela é resistência tanto na rua, quanto quando alguém está indo trabalhar ou está indo estudar e passa na frente do seu grafite, se identifica, quanto dentro ali da sua sala, do seu quarto, da sua área de trabalho, usando seu celular, e tu tá vendo uma forma de posicionamento, seja político, seja social, seja humano, né, de ser humano. Então, eu acho que eu tentei visar por essa forma, que toda forma de expressão, se ela tá no mundo, ela tá se tornando como um ato de grafite, entende? Agora, na pandemia, eu trabalho também dentro da cultura do grafite, eu desenvolvo jaquetas customizadas. No mesmo período que eu comecei a grafitar, eu já comecei a entender um pouco mais sobre a cultura, foquei nas jaquetas e na quarentena eu lancei um curso online de jaquetas customizadas, fiz uma parceria com o CJ da Restinga e daí esse foi um meio que eu vi de conseguir passar o conhecimento, mas também de conseguir gerar alguma renda, além da tatu, né? Também conseguindo compartilhar, que eu acho que esse é o grande foco do grafite, é tu compartilhar, tu conectar e passar a mensagem, né? Pois é, Porto Alegre está cheia de artistas prontas para reivindicar espaços, seja nas ruas ou no ambiente digital. Neste aniversário da cidade, podemos pelo menos tentar imaginar uma Porto Alegre de paredes ainda mais coloridas e também mais diversa. Para saber mais do trabalho da Moxa, acompanhe o perfil @moxa051 no Instagram. Os valores não são como os de vocês. Não queremos porta-voz, essa é a nossa vez. Pequenos delírios de uma mente que é confusa, marginalizando informação pra quem a usa. Fiz o meu desabafo nesse amigável rap novo. Com beat de disposição, estarei aqui de novo. Respira Cultura. Oi, Liz, Mariana e ouvintes, aqui André Grassi. Pois é, em relação à programação cultural da Semana de Porto Alegre, como não poderia deixar de ser, é toda virtual. A gente está falando aqui da programação oficial, aquela promovida pela própria prefeitura. Depois do cancelamento das festividades no ano passado, em cima da hora, por causa do início da pandemia, a prefeitura estava até planejando atividades presenciais desde o início deste ano. Mas, pelo menos na área cultural, o governo municipal reconheceu o extremo risco de qualquer aglomeração. O que estava sendo preparado no mundo real passou para o online e teremos mais um ano festejando pelas telinhas. As diversas atividades já iniciaram desde o sábado, dia 20, e vão pelo menos até o fim do mês. Até porque algumas delas são lives e apresentações que continuam disponíveis por algum tempo depois da estreia. É uma compensação que temos, ainda que pequena, já que não podemos ter contato presencial com os artistas. Um grupo de atrações vem promovidas pela Cinemateca Capitólio através do seu site e redes sociais. De hoje, dia 26, até amanhã, dia 27, ainda dá para assistir um dos filmes gaúchos da mostra Porto dos Mortos,
realizado em 2010 por Davi de Oliveira Pinheiro. Também hoje, dia 26 e domingo, dia 28, a Cinemateca promove debates sobre os filmes que estão sendo exibidos e sobre a realização cinematográfica em Porto Alegre durante a pandemia. Mostras e oficinas virtuais podem ser acompanhadas pelo Facebook, nas páginas Secretaria da Cultura Poa, Artes Visuais Poa e Arquivo Histórico Poa. A coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal da Cultura também oferece programação através do Facebook. E na mesma rede social, o Centro Municipal de Dança prossegue com a mostra Web Açorianos de Dança, um circuito virtual com espetáculos indicados e premiados em 2020. Como se tornou inviável qualquer programação presencial, a Secretaria Municipal da Cultura e a Prefeitura decidiram marcar a Semana de Porto Alegre como o início das comemorações do ano que vem, quando a capital completa 250 anos de existência. Assim, as atividades vão ser integradas num calendário que ainda será montado conforme a evolução da pandemia e vai se estender pelo ano todo. Bom, e para o nosso momento de leitura de hoje, celebrando o aniversário da cidade, a gente traz um trecho do livro Vila Sapo, que é o livro de estreia de José Faleiro, que é porto-alegrense e traz uma escrita muito marcada pela oralidade e pelos passeios nas ruas de Porto Alegre, neste livro de 2019. Do outro lado da Osvaldo, apareceu um cara da minha laia. Ele estava segurando uma caixinha de bala ou sei lá que porra era aquela. Era um vendedor, e pá. Ô meu padrinho, ele gritou, mas com um baita sorrisão na cara. Ia me morder um cigarro, lógico. Eu soube disso antes mesmo de ele me chamar. É foda, eu tava fumando. Só pra tu me salvar, sangue bom. Me apoia um cigarro dos teus aí. Era o tipo de figura que assusta a burguesada. Na real, tudo nele era meio assustador. Falava gritando, tava mal vestido, fedendo. Até o sorrisão dele era intimidador. Mas ele não tinha a menor intenção de me intimidar, no caso. Ele me reconheceu como um igual. Me reconheceu como o otário com sorte que eu sou. Um fodido que só tinha um pouquinho mais de sorte que ele e por isso não precisava, ainda não precisava, andar por aí vendendo bala. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com a jornalista Mariana Sirena. E ainda contamos com a participação do jornalista André Grassi e a edição de Pedro Palaoro. Na trilha sonora, a gente ouviu Porto Alegre com Canhanga, participação da Ana Lonardi, Rap Novo com a Negra Jaque e Porto Alegre Blues com o Ianto Laitano. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!